Olá, eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. E eu sou Leonardo Santos, esse é o nosso canal Valores e Negócios. Antes aí de mais nada, já quero pedir a você que chegou até esse canal, caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você é avisado toda vez que nós subirmos aí um conteúdo novo. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o pastor Gustavo Borner, que além de pastor, né, bom, vai falar dele aí, tem vários títulos aí, mas é um pastor da comunidade cristã Verdade e Vida, né? Sim. É meu amigo também, é dos meus pastores, né? E nome de artista, né? Gustavo Borner. Gustavo Borner. Ele vai falar da área artística dele, ele vai falar bastante. Multifacetas. Isso. Se eu não pudesse nada dizer, não precisaria, porque meu rosto já denuncia quem me faz feliz. Se eu não pudesse dialogar pra convencer alguém, não precisaria, a vida é viva em mim. Tudo que faço é teu, deixo de fazer a minha vontade, eu diminuo, você que cresce aqui. Não é tão fácil, mas é perfeito. É o meu, é o teu jeito. É o meu, é o teu, é o nosso jeito. E não há dúvida, toda vez que a gente se junta, é uma ideia, uma nota, uma música, uma dança na chuva, uma postura diferente. Quem tá perto sente, e quem tá longe quer saber esse segredo. O segredo é eu e você. Mas queria agradecer aí pela sua participação, né, por você disponibilizar aí seu tempo para estar aqui com a gente. Sim. E para quem ainda não te conhece, né, quem é Gustavo Borner? Boa noite, obrigado por vocês terem me chamado, Jonas, Léo. É um prazer para mim estar aqui, prazer mesmo. Tem sido um tempo diferente de falar para pessoas além da igreja, né? Sim. Então, por conta do concurso e tal, eu venho falando com gente de espectro diferente. Mas, bom, meu nome é Gustavo, tenho 39 anos, sou casado, pai de 3 filhas. Então, já tenho uma missão, uma comunidade, né? Uma missão comunitária em casa. Sou pastor consagrado desde 2014. Eu e a Aline, minha esposa, a gente foi consagrado em 2014. Mas já atuo na igreja há muito tempo, me converti aos 13. Eu estava lá. Eu estava lá. Você estava lá na consagração? Foi, é mesmo? Testemunha. Vou pegar foto para ver se você está. Pode pegar. E aí, mas já atuo na igreja há muitos anos. Como me converti com 13 para 14, eu até... Adolescente se converte? Pois é, rapaz. Você vê, né? Essa raridade, assim. Uhum. Não, mas na adolescência é uma faixa onde a galera se converte e se desconverte muito, né? É uma área... É um período onde... E é uma galera que eu atuo ainda, como pastor de jovens, que é uma galera que, como anda muito em bando, tem uma necessidade de aceitação muito forte. E aí eu me encontrei na igreja com 11 para 12 anos, minha mãe começou a frequentar. E eu odiava a igreja, detestava, achava péssimo. Já ia perguntar qual foi o bando que você seguiu naquele momento para você Odiava. Eu sempre conto isso para a galera mais nova. Eu ia numa igreja chamada Nova Vida no Fonseca, aquela rua Magnólia alguma coisa, ela é paralela... Magnólia Brasil, né? Magnólia Brasil. É paralela à Alameda. Alameda. E aí eu ia lá, minha mãe ia lá e eu ficava atacando pedra, as pedrinhas que tinham no gabinete do pastor, cara. E olha o que eu virei, né? E aí... Eu não sabia dessa. Eu ficava, cara, eu era muito, muito insolente, cara, eu era muito insolente. Teve uma vez que a professora de escola dominical, falando sobre dízimo, aí falou assim, não, vamos trazer aqui sua ofertinha para Deus. Aí eu falei assim, traz Deus pessoalmente que eu dou para ele.
questionador já, ela, né? Pô, eu era um porre, cara. Aí a mulher olhou pra mim assim e falou assim, eu vou chamar sua mãe. Eu já olhou assim, eu vou pegar esse cara. Cara, aí a primeira vez assim que eu lembro de acreditar naquilo ali foi quando eu vi uma mulher endemoniada. E pra quem não sabe, né, acompanha o canal Valores e Negócios, a gente, quem é cristão, acredita que há possessão demoníaca. Não apenas os evangélicos, mas os católicos também. Então, tem até filmes sobre isso. E eu não acreditava em nada daquilo. Eu achava que aquilo tudo era um teatro, que os pastores estavam ali para pegar a grana da galera e manipular as pessoas, que era o que eu ouvia, assim, no meio social, né, que eu vivia, e até em casa. E quando eu vi, eu achei que era minha mãe. Eu vi de longe, a igreja estava fechada, ela estava lá dentro. E aí eu olhei assim pela janela, eu não sei porque que eles fecharam, não sei se eles fizeram uma sessão extraordinária do descarrego no dia. E aí eles fecharam, eu fiquei olhando assim, e eu vi uma mulher loura se esperneando no chão igual uma cobra. E aí eu fiquei meio impressionado, eu tinha 11 anos. Quando minha mãe saiu, era ela e uma amiga, e aí eu fiquei assim olhando pra minha mãe, eu falei, cara, eu confio na minha mãe? Eu não confio, ela vai pegar uma faca, vai me matar. E aí eu fui conversando com ela, ela falou, não, meu filho, foi a minha amiga, que ela tinha levado pra lá. E aí daquele dia em diante eu comecei não a acreditar, mas eu comecei a falar assim, cara, eu conheço essa mulher, ela não tá fingindo, ela não veio aqui pra fingir. Bom, no máximo ela foi sugestionada. Com 11 anos eu pensava isso, cara. Já ia falar, cara. Com 11 anos eu pensava assim, essa mulher foi sugestionada, fizeram uma lavagem psicológica, cerebral nela aí e tal. E aí eu comecei. Com 13, Deus falou comigo. Eu era muito angustiado, tinha muitos problemas, assim, de baixa autoestima, e um problema em casa, sério. E eu estava no meu quarto, eu estava com uma angústia muito forte, e eu falei assim, Deus, eu quero que se você exista... Primeiro, eu acho que você não existe. Olha o papo maluco, né? Que eu estava em casa sozinho. Falei, Deus, eu acho que você não existe. Mas se você existir, eu quero que essa angústia que eu estou sentindo passe. E passou. Aí eu pensei, me sugestionei. Falei assim, me sugestionei. E aí, falei assim, fiz uma sessão psicológica, eu mesmo. Deu uma semana, eu senti a mesma coisa. Eu fiz a mesma oração e aconteceu a mesma coisa. Eu falei assim, bom, eu tô bom, muito bom me sugestionar. Aí começou isso existe. E aí eu comecei a frequentar a igreja, ainda muito resistente, e ainda tentando provar para mim que aquilo não era verdade. Já era assim o ônus da prova era mais meu do que de Deus, assim, porque ele já tinha provado algumas coisas, né? Você já foi decidido a provar que aquilo não existia. E aí minha mãe mudou de igreja e eu conheci uma galera que era legal. Eu vi os músicos da igreja, foi meu primeiro contato com uma igreja que tinha uma musicalidade legal, com umas músicas que eu não entendia, bulhufas, que falava de leão, que falava de Osana. Eu falei, pô, isso aqui é um zoológico? Quem é essa Rosana, né? Nas alturas, lá, que tá lá em cima. Mas a música me impactou e me emocionou. E eu ainda tava naquela luta de saber se aquilo era emoção ou Deus. E aí comecei a tocar violão na igreja, comecei a aprender Legião Urbana, músicas seculares, e tocava, pegava o violão e ficava tocando no corredor da igreja, meio que para dar uma afrontada mesmo, assim, nos pastores, principalmente. E os pastores, um dos pastores, que é o principal, inclusive, o Luciano Vilaça, ele passava assim no corredor e falou assim, tá tocando? Eu falei, vou te mostrar uma música. Tenho andado de... Aí ele falou assim, eu conheço essa música, toca outra aí. Aí aquilo começou a me confrontar um pouco. Eu achava que era um ambiente religioso e assim, um ambiente meio inóspito, mas não era. E aí eu fui me convertendo pouco a pouco. Com 15 anos eu me batizei e aí eu virei o radical do outro lado. Aí eu peguei meus CDs, quebrei meus CDs seculares, assim, eu virei um ermitão. Sempre muito extremo, né? Muito extremado. Então, a minha história com Deus começou assim, então não tinha nada a ver com direito e tal. Virei músico, fui consagrado, atuei na igreja como líder de jovens, já muito novo, com 18 anos, já estava atuando como líder de célula e tal, até que eu mudei de igreja. E quando eu mudei de igreja, conheci a Verdade e Vida, conheci a Aline, uma história longa um pouco. Você conheceu a Verdade e Vida ou você conheceu a Aline? Conheci a Aline numa ação social que a gente estava fazendo junto. Um colega me chamou, uma ação social cristã.
e a gente ia pregar para prostitutas no centro de Niterói, num prédio da Caixa Econômica, que tinha ali um prostíbulo. E a gente ia lá para evangelizar essas prostitutas. A gente se conheceu nesse dia, ela teve uma revelação de Deus lá que eu era o homem da vida dela. Eu não tive revelação nenhuma, mas eu fiquei encantado com ela. Tinha um cara que estava afim dela, e esse cara tinha me chamado para reunião, então foi um negócio meio esquisito. Assim, eu falei, ih, rapaz, boa escolha que você fez, amigo. Que bom. Me afastei e tal. Mas só ele estava namorando com ela não estava namorando com ele, né? Eles não tinham combinado. E aí a gente começou a namorar, enfim. E eu saí da igreja que eu estava e fui para a igreja da Aline, que hoje é a minha, né? Sim. E aí, com os anos ali também comecei a trabalhar, na verdade, vida, com os adolescentes que existiam na época, que a igreja tinha, sem exagero, umas 40 pessoas, Léo? Acho que menos. Menos, talvez. Chegou, tinha bem menos. Né? Léo era o único ministro... Não, era o Léo e a Aline eram os ministros de louvor da época, e com uma caixa... Sabe aquelas caixas de som antigo? Sim. Então, mas estourada, não era boa, não. Então, eles tocavam aquilo ali, e aí eu... Chegava, tentava arrumar o som, eles tocavam... Não tinha como com aquela caixa? Não tinha como. Arrumar aquilo era arrumar para jogar fora. Assim. E aí comecei a atuar e o João falou para mim, cara, você tem um chamado. Você precisa atentar para isso. E eu usei, falei, cara, eu não quero esse negócio de ser consagrado. Não precisa. Para quê? E aí ele ficou nessa. Teve um dia que ele ficou um pouco nervoso. Ele falou, cara, você está pecando. Porque você está... eu entendo que você não quer aparecer. Eu sempre detestei isso. Assim, essa notoriedade na igreja. Né? Mas eu entendo que você está negando um chamado. E aí, eu acho que você está indo por um lugar perigoso. E aí eu orei a Deus e aceitei a consagração. E realmente virou uma chave. Eu lembro que na semana, eu ouvi uma... Na semana que eu fui consagrado, eu ouvi uma mulher no andar de cima do meu prédio, gritando com a filha, gritando, e eu nem pensei, eu deixei a mochila dentro de casa, eu subi, bati na porta e falei, quero orar por você. Então, eu fui tomado de um senso de missão muito forte, e eu orei e elas nunca mais brigaram, assim. Caramba. A menina chegou a frequentar a igreja um tempo, depois elas se mudaram, eu não tive mais contato, mas então, a minha consagração foi nesse esquema. A música veio em paralelo. Eu já comecei, como eu disse, a tocar com 13 anos. Sim. E em 2009, quando eu conheci a Aline, eu lancei meu primeiro CD. Foi Coração de Luto. Em 2013, gravei um DVD, que foi Luz do Meio-Dia. Deu 2016. No 2016, eu consegui lançar o DVD, 3 anos depois. Tinha muito erro de gravação. Nesse ano, eu comecei a estudar direito, de novo. Então, aí você já era bacharel, né? Eu me formei em 2008. Eu fiz um concurso para o TRE, para técnico judiciário, que é onde eu estou até hoje. Até antes de você falar da sua vida acadêmica, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou sobre você era criança, né? Jovem, adolescente. Você falou você achava que as pessoas estavam ali, achava que a igreja só era usada para manipular. Você já vai arrumar confusão? Não, é uma introdução. É uma introdução. É para gerar corte, cara. Para gerar corte e engajamento. Enquanto ele só está gerando corte e engajamento, tudo bem. O problema é quando ele arruma confusão com Não é nem esse o objetivo. Não, era só para saber a sua opinião mesmo, que você falou da questão da manipulação e da questão do dinheiro, né? Que você tinha essa visão que os pastores, né, a igreja, na época, era para isso. Mas hoje, né, hoje você é um pastor, você é da igreja, a igreja que você frequenta eu conheço o seu pastor, que é meu pastor, né, eu não frequento muito, mas membro online. Virtual. Desigrejado. Membro virtual. Cristo em casa, lembra? Tinha essa igreja, Cristo em casa, os cultos antigamente. Cristo em casa. E aí você fala, o que você acha hoje? Existe realmente igreja hoje? Existem pastores mal intencionados? Existe realmente manipulação? Existe a questão do dinheiro? O que você vê hoje da igreja, né? Não da igreja de Cristo em si, a igreja como instituição. Como sempre houve, é impossível haver qualquer movimento nesse mundo, cristão ou não, que não tenha uma capacidade de se demonizar. O ambiente religioso,
principalmente. Talvez pior do que os outros. Então, desde que a igreja surgiu, a igreja já surgiu com um monte de problemas. Quando a gente vê as cartas de Paulo, por exemplo, ele estava pastoreando igrejas que estavam demonizadas. Então, a carta aos Coríntios, tinha gente lá que estava pegando a própria madrasta. Tinha gente que ia para a ceia e ficava disputando quem ia comer primeiro. Pô, imagina, o cara preso, tendo que administrar quem tinha que comer primeiro na ceia. Olha o nível de preocupação que um prisioneiro tinha que ter para ele falar assim, gente, olha só, eu sei que vocês estão tendo um problema, mas, pô, deixa o pessoal comer. Olha o nível de bizarrice que Paulo tinha que lidar. E tinham também grupos assim dissidentes religiosos que dentro falavam, não, mas eu não acredito no que Paulo fala, eu acredito só no que Jesus fala. Sim. Então já tinha esse tipo de problema lá. Esse problema ele só continuou. Por que a igreja não acaba ou ela não se demoniza por completo? Porque Deus não deixa. Simples assim. Não é a maioria. Não acredito que seja a maioria. Aliás, acredito que à medida que o fim se aproxima, que o mundo caminha pro escatom, pro fim, essas coisas vão ficar cada vez mais claras. Então, vai haver com certeza, isso para mim tá óbvio, uma igreja que vai perseguir a igreja. Então, um movimento religioso que vai perseguir a igreja. Eu vejo esse movimento religioso como se fosse a besta que emerge da terra, que é o sistema religioso. Então, essa igreja demonizada que visa lucro, que visa engajamento só por engajamento, né? Porque gerar engajamento, a igreja de Jesus também gera. Sim. Mas gerar engajamento como um fim em si mesmo, gerar dinheiro, pastores que devoram as ovelhas financeiramente, sexualmente, psicologicamente, que são donos das pessoas, esse tipo de coisa não vai acabar nunca. E a tendência é que isso piore. Então, eu não tenho uma visão otimista, assim, nesse sentido. Porém, a igreja de Cristo mesmo, a de Jesus, que está infiltrada, amalgamada nessa igreja institucional, você não consegue tirar uma da outra. Você não consegue formar uma igreja cristã pura e uma impura. Não dá para fazer isso. A Bíblia diz que não dá para fazer. É como tirar o trigo e o joio, né? Essa igreja, ela vai ser preservada porque Jesus quer. Então, é uma fé. Não é uma visão sociológica. Sociologicamente, se você perguntar para o sociólogo, ele vai dizer, não, cara, movimentos religiosos vêm e vão, eles têm características assim, assado, e aí eles vão se adequando ao tempo e tal. Tá, isso é uma visão sociológica. Espiritual, não. Espiritual tem uma igreja de Cristo que é pura. Ah, mas tem aqueles que são impuros, que fazem as coisas por outros motivos, ou aqueles até que começaram bem e se desviam? Pô, direto. Eu acho que todo mundo começa bem, eu acho que pelo menos na igreja em si, todo mundo começa com um bom pensamento e se desvia no meio do caminho. Mas aí, como identificar? Como é que você acha assim, como que as pessoas que estão ouvindo a gente, você como pastor, lógico, você tem toda uma ética, né? Não tem como você estar falando de outras pessoas ou de outras igrejas e tal, mas para a pessoa que está ali nos ouvindo, como ela pode identificar se o ambiente que ela está, se é um ambiente nocivo ou se é um ambiente de bênção para a vida dela? Eu acho que é Spurgeon que diz que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Olha. Então, sempre vai haver falso profeta. E há um movimento das pessoas quererem ouvir aquilo que elas têm desejo de ouvir. Como é que eu identifico uma igreja que é saudável ou não? Bom, primeiro, há igrejas saudáveis que não vão te satisfazer. E isso não é porque você seja ruim ou a igreja seja ruim. É só uma questão de forma. Então, uma igreja Assembleia de Deus e uma igreja Bola de Neve, supondo que as duas estejam caminhando em Deus, eticamente, tá? A pessoa A possivelmente só vai se encaixar aqui e a pessoa B aqui. Isso não quer dizer que haja um problema. Haja só uma questão de forma. Sim. Questão de forma é forma. A bola de neve não derreteu e virou lagoinha? Meu Deus. Meu Deus. Ele parou o comentário pra fazer essa piada, cara. Tá. Agora que eu peguei, cara. Agora que eu peguei a bola de neve virou lagoinha. A Lagoinha é um bom exemplo. A Igreja Batista. Mas é uma Igreja Batista
com parede preta, com luz e painel de LED. Falar nisso, virou o kit, né? Virou kit. Lá na igreja, pra gente não se corromper muito, eu botei só uma parede preta. Eu só permiti uma. Eu falei, João, pô, vamos botar só uma. Tô brincando, não tem nada a ver. É uma brincadeira mesmo. Então, assim, virou... Isso é uma parada importada lá de fora. Quando eu e a Aline, a gente foi visitar os Estados Unidos em 2013, as igrejas lá são assim, há muito tempo, em teatros e tal. Isso era algo novo, assim. Eu lembro de louvor na igreja ser luz acesa todo tempo. Sim. Então era aquela luz que cegava você, que você não sabia se era Deus ou se era o refletor. Então agora não tem mais isso. Agora, na hora do louvor, a luz apaga e é forma. Sim. Agora, forma é uma coisa, heresia é outra. Igrejas que são baseadas muito na figura do líder. Fica escaldado com essas igrejas. Aquela que o pastor prega, discipula, não sei o quê, e ele faz tudo, e ele é sempre tudo. Pô, fica desconfiado dessas igrejas. Eu ia até, não sei se você vai colocar, mas são duas, sobre a sua pergunta, né? Como identificar? São dois indicadores, assim, para mim. Esse é um. Né? Se a gente citar aqui alguns líderes, de repente vocês conhecem, quem está em casa conhece, tal, mas se a gente perguntar a qual comunidade eles pertencem, o que essa comunidade faz, ou qual o serviço que essa comunidade presta para a sociedade, a gente tem dificuldade de saber o nome da comunidade, porque alguns, de fato, nem têm uma comunidade. É o culto à pessoa. Sim, né? Culto à personalidade. A personalidade. E você tem também um segundo ponto, que é esses caras, normalmente, eles não se posicionam sobre temas que são centrais no Evangelho. Questões, pautas aí que estão em alta e que a galera fica com medo de se posicionar por questões de algoritmo, perde seguidor, perde, né? Pautas relacionadas à sexualidade, né? Ambientais, raciais e tal. Então, para mim, são dois indicadores. Assim, é a questão da comunidade e a questão do posicionamento em temas que são centrais. Sim. Uma igreja ela tem que ter basicamente três coisas. Centralidade da Bíblia no culto. Então, a igreja se movimenta, faz as coisas baseado no que a Bíblia aponta, especialmente o Novo Testamento. Ela não vive de movimentos para gerar engajamento no povo. Esse lance de engajamento é antigo. Então, lembra daquele lance de campanha? Sim. Que tinha muito? Ainda tem, mas agora é um pouco mais diluído num evangelho meio coach. Mas antes era só campanha, porque isso gera engajamento. Isso não é uma igreja que está baseado no movimento que Deus quer. Porque fazer campanha uma vez, beleza. Viver disso é outra. Sim. Então, a Bíblia é a centralidade do culto. Segundo, comunhão. Tem muitas igrejas que, por serem centradas nisso, não tem comunhão. As pessoas vão lá, vem uma palestra gospel e voltam para casa. E eu não estou dizendo isso por escolha delas, porque tem muita gente que vai lá e não quer comunhão. Isso é uma escolha de quem vai. Agora, a igreja não propicia nenhum momento de ter comunhão. Comunhão é uma parte da vida da igreja. Paulo fala para não deixar de congregar. Não deixar de congregar não é por causa de ouvir a palavra. É por causa dos irmãos. E a outra é poder. E aí é um negócio que parece herege, mas não é. Evangelho não é só palavra. Paulo fala que evangelho é poder também. Então, uma igreja, você percebe que algumas igrejas falam muito de Bíblia, mas tem pouco poder. Os pastores daquela igreja não creem mais no poder de Deus. Eles não creem mais que Deus cura. Eles falam disso. Mas eles não creem mais que Deus cura, que Deus transforma, que Deus muda alguém, que Deus pode ressuscitar um morto. Que Deus tem poder para isso. E aí a igreja começa a viver só de um evangelho teórico. Então centralidade da Bíblia, comunhão e poder de Deus. As pessoas têm que mudar de vida. Elas não mudam de comportamento, elas nascem de novo. Elas pensavam de uma forma e elas começam a pregar com a vida delas a transformação de outros. Quando você vê uma igreja assim, quando você entrar numa igreja assim, sabe que vai ter um monte de problema lá. Inclusive, nós somos um deles. Nós somos um dos problemas que nós estamos lá. Mas ela é uma igreja que está caminhando para Deus. Então, é basicamente isso. Mas tem que ter os 3 requisitos ou ele pode ter isolada? Então, tem que ter os 3, o que não quer dizer que uma igreja seja falsa porque esteja em falta com um. Sim. Quando a gente vê lá nas igrejas do Apocalipse, são 7, aquelas são igrejas. Sim. Elas não são falsas. Mas das 7, 5 têm represálias.
5 tem crítica. Então, Jesus fala para essas igrejas, olha, conserta isso, porque se você não consertar isso, eu vou vir e vou tirar o seu candelabro. Em resumo, eu vou vir e vou acabar com essa comunidade. Como acontece até hoje. Então, uma igreja ela não é falsa, porém ela pode ir se falseando. Tem uma dessas igrejas, se eu não me engano, a Laodiceia, que é a mais criticada e ela é a única que não tem elogios. Ela se achava o máximo, ela tinha grana, ela tinha uma questão, ela tinha um poder político na comunidade muito alto, mas ela estava morta. Então, mas ela era igreja. Senão Deus nem se ocupava disso. Senão Jesus nem se ocupava de dar uma revelação para ela. Então, é uma igreja que se eu falar assim, pô, cara, eu acho que essa aqui eu não vou, não. Ela pode até ser verdadeira, mas ela não está bem das pernas. Entendeu? Então, Jesus ele dá oportunidade para que essas igrejas se arrependam. Algumas chegam num ponto que Deus sai de cena e elas caminham normalmente. Normalmente. E aí vai pro abismo, né? Pro abismo, não tem jeito. Bom. Não, sim. Só queria saber. Eu nem sei se ele terminou de falar do Terminei. Gustavo Pastor, do Gustavo... Não, de como chegou e... enfim... Você deu sorte porque a gente não vai falar de escatologia hoje, não, né? Não, hoje Você deu sorte que eu ia fazer aquela... Quando ele falou aquela história de Paulo, que alguns falavam, eu não creio que Paulo está falando só, o Jesus está falando, aí eu já ia trazer aquele problema que você trouxe na última conversa com o pastor Zé Edson. Mas não é hoje, não. Outro dia. Esse assunto é muito longo. Você que chegou até esse ponto do vídeo aí, não deixa de curtir, coloca nos comentários o que você acha, coloca nos comentários aí se você concorda com... Se você discorda, coloca também. E como é que a gente faz para identificar, né, a igreja. Esse assunto da escatologia é tão longo que a gente deve ter uns 10 vídeos ainda do pastor Zé para publicar ainda. Não, acabou. Foi o último agora? A gente conseguiu dividir em 4. E ele explica nos mínimos, detalhes, né? Mas então, pastor Gustavo, recentemente, né, eu que te conheço, o doutor Jonas sabe, você foi aprovado num concurso para procurador da República. Sim. Né? A primeira pergunta é, o que faz um procurador da República?